Na Guaíba, no bairro de Ituba. Morei lá até os meus 16 anos, meus pais moram lá, sempre que eu posso vou pra lá, recarregar as baterias. Falou, galerinha! Olha só, estou feliz porque hoje no final da aula nós vamos estar migrando de matéria. E eu acho que a matéria que virá é uma matéria mais palpável para ti, uma matéria que tu consegue enxergar no teu dia a dia muito mais facilmente do que essa, eletrostática. E eu acho que é justamente por relação à matéria abstrata, eletrostática, que deixa ela um pouco mais delicada. Quero fazer uma revisão, vai ter uma partezinha nova aqui que eu não consegui falar no final da aula para vocês, o poder das pontas. Cheguei a falar de poder das pontas para vocês? Então aqui vai ser novo, ó. Então aqui é novo o poder das pontas. Oh. E aí, vou corrigir o teu dever, lembra? Tinha uma questão de dever que eu vou corrigir. E aí depois no finalzinho da aula vai ter um pouquinho de matéria nova, mas só a introdução. O negócio é o seguinte, o que é isso aqui, ó? Ali, ó. Campo elétrico, legal. E já que tem uma setinha ali, é para me lembrar que é vetorial, legal. Depende da carga, depende do meio, constante eletrostática do meio, e depende da distância. A1 quadrado, hein? Mas voltagem, potencial elétrico, nome completo do cara, é uma grandeza escalar, por isso que já não tem módulo. Ó, carga positiva gera potencial positivo, carga negativa gera potencial negativo. Se eu tenho uma esfera condutora carregada, é uma esfera de metal, ó, ela é super fininha, a casquinha dela é infinitamente fina. Só que não faz ela grossa, a casca. Porque aí a gente vai ter que discutir outras coisas que a gente só vai fazer na faculdade. Ficaria muito mais delicado fazer a discussão na casca toda. Não o campo elétrico, mas o potencial elétrico ficaria mais delicado de discutir. Por isso que a gente considera a casquinha muito fina. Pessoal, olha, em campo elétrico é divergente para partículas positivas, mas é convergente para partículas negativas, hein? Faz com o dedinho aqui no centro, para onde é que aponta o campo deste elétron em excesso? Para a esquerda, porque é convergente a carga negativa, lembra? Se fosse positiva, seria para lá. É que como na aula passada eu estudei 8 partículas positivas, hoje eu vou fazer um estudo mais resumido e com negativos eu vou avaliar o sabor. Aqui o campo elétrico dessa, para ela mesma, porque é um campo convergente. Para cima dela, que nesse caso é para baixo. Como são elétrons e estão todos à mesma distância, o módulo deste campo elétrico é igual, só que vetor para a esquerda e vetor para a direita é do mesmo módulo. Por isso que eu digo que o campo elétrico bem no centro da esfera, distância até o centro zero, o campo elétrico é zero. Quando eu venho para uma região como essa, o que eu percebo? Eu percebo que esses campos elétricos aqui aumentaram, já que a distância diminuiu. Porém, esses campos elétricos aqui diminuíram, já que a distância. Porém, quando eu faço análise vetorial, eu percebo que a parcela grande desse vetor é anulada pela parcela grande desse vetor. E as parcelas pequenas desses vetores aqui serão anuladas por essas parcelas aqui. E o total dá zero. E vai dando zero. Na hora que eu estou me aproximando da esfera, se eu fosse analisar o campo elétrico na casquinha da esfera, e aí tu vê, eu nem queria entrar em detalhe aonde nessa casquinha nós estamos falando, mas nós estamos falando já na parte externa da esfera, na casquinha aqui na parte externa. Ali naquele momento, o campo elétrico, quando eu estou no raio, né, ele já não é mais zero. Ele passa a ter um certo valor, lembra? Para calcular esse valor, meus amigos, eu até poderia usar essa fórmula aqui, ó. Só que usando essa fórmula, eu ia obter um valor que é o dobro do valor verdadeiro. Então, se eu quiser usar uma fórmula para calcular o campo elétrico aqui na casquinha externa da esfera, eu teria que botar um 2 aqui embaixo, ó. Aí daria o valor verdadeiro do campo elétrico. Ô professor, por que era zero e do além deixa de ser zero? Não tem nada do além. Quando eu vou analisar ali, meus queridos, esses vetores aqui, ó, o campo elétrico desses caras já não estão numa situação onde eles vão se anular completamente. Dá uma olhada, ó. Esses vetores somados podem dar zero? Não, estão muito mais apontando para cá, não tem ninguém apontando para lá para equilibrar.
Então já não dá zero por isso, porque o ângulo entre os vetores mudou. Outra, será que tem uma situação só com 4 elétrons em excesso? É impossível, qualquer atritada que tu dá entre dois materiais diferentes, milhões de elétrons migram. E esses milhões de elétrons vão ficar espalhados pela casca toda. Então eu estou fazendo uma análise com poucos vetores, e seriam infinitos mini vetores. Mas dá para intuir, cara, dá para perceber o que está acontecendo. Se eu desencosto da esfera, gente, observem que o ângulo entre esses vetores vai mudar, não vai? Ó? Concorda comigo? E já que o ângulo modificou, não é natural que agora a resultante seja maior ainda para cá? Já que antes eles estavam com uma componente sendo anulada? Então também é natural que ao me afastar o campo elétrico cresça. E cresce quanto? Dobra. Então quase em contato com a esfera na parte externa. E na parte externa, desencostando bem da esfera, naquela distância nanométrica, o campo elétrico tem um salto e dobra. A partir do momento que eu fico fora da esfera, todas as cargas estão se afastando. Concorda comigo? Aí eu posso usar a fórmula sem medo. E já que a distância está ao quadrado, o campo elétrico vai cair rapidamente à medida que eu me afasto da esfera. Como eu te disse, essa descontinuidade incomoda bastante a gente, né? Porque não parece que a natureza possa ser assim. Mas a natureza ela pode ter assim saltos e discrepância em algumas situações. Essa é uma delas. Quando tu estudava a função definida por várias sentenças, lembra? A função f de x é igual a x mais 1 para x maior ou igual a 2. E é igual a x ao quadrado para x menor que 2. Lembra disso? Parecia que era idiotice, né? Que era delírio de matemático, né? Mas não, para tu entender a natureza, precisa manjar dessa matemática. A natureza às vezes é assim. Numa região, a natureza se comporta de um jeito. E por fatores nítidos, ela passa a se comportar de um outro jeito diferente. É mais ou menos isso, né? Ó, uma função para definir o campo elétrico antes do raio, uma função define o campo elétrico na superfície e outra função define o campo elétrico na parte externa da esfera. Bizarro isso aí, hein? Bom, por que estava dando zero mesmo na parte interna? Só porque campo elétrico é uma grandeza vetorial. Quando nós formos analisar esta mesma situação, mas do ponto de vista do potencial elétrico, da voltagem, aí nesse caso a situação fica diferente, porque uma carga negativa gera um potencial negativo e outra carga gera outro potencial e outro, e somando esses potenciais negativos dá um potencial negativo, não tem por que se anular, não é vetor. Opa, então eu vou ter que trazer o meu eixo da distância aqui para cima, porque antes era em módulo a carga, não interessava o valor, agora interessa. E já que são cargas negativas, o potencial gerado é negativo. O bacana é que quando eu vou analisar o potencial fora do centro, essas distâncias aumentaram ou diminuíram? Diminuíram, né? Era essa distância toda, agora é essa. Era essa distância toda, agora é essa. A distância diminuiu. Então a voltagem negativa gerada por essas partículas aumentou. Tudo bem? Mas olha o que aconteceu com essa e com essa distância em relação a essa e essa originais. As distâncias aumentaram, essas diminuíram, aumentando o valor da voltagem. Essas aumentaram, diminuindo o valor da voltagem. Isso se compensa de tal forma que a voltagem continua constante. E essa voltagem continua a mesma até o raio, até encostado. Inclusive no interior da casca, a voltagem vai ser a mesma. Porém, quando eu desencosto da esfera e começo a medir a voltagem lá fora, agora todas as distâncias vão aumentar a partir desse ponto, não é isso? Como todas as distâncias vão aumentar, a voltagem tende a diminuir. Só que ela vai diminuir tão rapidamente quanto o campo elétrico? Não, porque como está elevado a uma distância, então ó, se fosse campo elétrico cairia rapidamente. Ó. Como é potencial elétrico, vai cair menos intensamente. Beleza? Tu vê, isso é muito importante, por isso que eu resolvi falar de novo isso aí. E antes do vestibular, lá no final do ano, nós vamos ter que dar uma revisada, porque a UFSC vai cobrar conhecimento sobre isso. Se nós não lembrarmos desse detalhe, desses detalhezinhos, dificilmente a gente mata a questão. Por exemplo, a aluna trouxe na assistência passada uma questão bem interessante da UFSC, que ele dava os detalhes da esfera e pedia um potencial elétrico aqui, ó, e dava essa distância. Poxa, o aluno que está fissurado em fórmula, ele fecha os olhos, pega a fórmula, usa a distância e deu. Só que pelo que nós vimos aqui dentro, o potencial
potencial é sempre o mesmo. E é o mesmo que na superfície. Então, na verdade, mesmo que ele tenha me pedido o potencial ali dentro, na hora de colocar na fórmula, eu calculo através do raio. E tu vê se o cara não tem essa sutileza, o cara bota a distância que está na questão, né, e se perde. Então, tu tem que tomar cuidado com isso. Quer calcular o potencial ali ou ali? Tu calcula o potencial, na verdade, na superfície, porque é igual. Beleza? O fato de não ter campo elétrico no interior de um condutor carregado e não ter diferença de potencial, quer dizer que no interior de um condutor carregado tu está a salvo de efeitos elétricos externos. A gente chama esse fenômeno de blindagem eletrostática, ou para homenagear o cara que sacou isso, gaiola de Faraday. E aí o cara vai lá, saca isso na matemática e arrisca a própria vida. O bicho tem que acreditar muito na matemática, né, cara? O cara fazer o estudo matemático, perceber que está acontecendo isso e se colocar numa gaiola e botar um para-raio. O cara tem que ser doidão, né, cara? Vai dizer. E eu te falei, né? O Faraday fez isso e chocou o mundo, mostrando que a ideia dele é verdadeira. A superfície, o campo elétrico também vai ser bom? Não, né? Ó, bacana o que tu falou. Tava comentando com um amigo assim, comentando com um amigo sobre isso. Galera, isso é uma coisa que a gente discute mais na faculdade, mas não tem por que não discutir agora. Isso aqui é um metal. Metal é feito de quê? Isso aqui é um metal. Isso. Metal é feito de quê? Eu perguntei. A resposta é átomo. Afinal, tudo é feito de átomo. De ouro, a diamante, a cocô de vaca. Certo? Átomo. E aí, olha só. Esse átomo, ele tem o quê? Ele tem prótons e nêutrons e lá gigantesco em volta a eletrosfera. Meu Deus, avacalhei com átomo, né? Ele tá do tamanho da placa já, pelo amor de Deus. Daqui até aqui deve ter não sei nem o número, é 10 na 40 átomos, uma coisa desse tipo, uma coisa absurda. É muito átomo. Cada átomo desse tem elétrons. Elétron é uma partícula carregada. Concorda comigo? Pô, cara, se eu tenho partículas carregadas aqui e tem um campo elétrico ali dentro, essas partículas carregadas, as positivas tenderiam a subir e as negativas tenderiam a descer. Mas se eu tenho um pedaço de metal e digo que ele está em equilíbrio eletrostático, ou seja, digo que as cargas não estão se movimentando, então obrigatoriamente o campo elétrico ali dentro tem que ser zero. Então um pedaço de metal, dentro do pedaço de metal, se não tem corrente elétrica, que é o que a gente vai estudar hoje na aula, se não tem movimento de partículas, obrigatoriamente o campo elétrico ali dentro tem que ser zero. Ou vazio? Mesmo com ou sem carga. Então assim, ó, isso, olha só. Então uma coisa bacana, ó. Esfera, eu não estava botando a casca nela, porque não era a matéria de agora. Vamos botar agora então a espessura. Ela tem um raio interno e um raio externo. Isso aqui é maciço, beleza? Joguei carga dentro dela. Joguei carga. Qual é o campo elétrico aqui? Nulo, ali. E ali? Zero, assim como aqui dentro, né? Assim como aqui dentro. Então o campo elétrico é 0, porque dentro de um metal em equilíbrio eletrostático, se houvesse campo elétrico, haveria movimento de cargas. E já que é eletrostático, está parada a carga. Por consequência, o campo elétrico tem que ser zero. E o potencial? O potencial vai crescer, só que é na faculdade só. Aí fica pesado que eu teria que mostrar como é que é a distribuição, né? Se é um corpo condutor ou isolante, teria que achar a densidade volumétrica de carga, tem que usar diferencial integral, fica bem mais difícil, certo? Então, pessoal, ó, campo elétrico em um metal, no interior de um metal em equilíbrio eletrostático, será sempre zero. Será sempre zero. Outra, como é que eu sei que o campo elétrico aqui no metal vai ser sempre perpendicular à superfície? Ou fora ou dentro, né? Porque se tivesse campo elétrico tangente, haveriam cargas circulando aqui, né? E tem carga circulando aqui? Não, porque é eletrostática. Então não pode ter campo elétrico nem tangente nem dentro do metal. É sempre zero. Show de bola, todo mundo bom. O número da folha está errado, tá? Já sei mais pra frente, a distância aumentou. Aqui tu diz? Agora em cima, tá pra frente, já fala a distância aumentou. Ah, não, mas aqui, ó, é aquela história de aberto e fechado, lembra? Da matemática tem esse detalhe, cara. Olha só que interessante, ó. Se eu pego um conjunto numérico e digo que o conjunto numérico vai de 1 até 5, fechado em 1 e aberto em 5, que números são esses, gente? Qual é o maior número que está presente nesse conjunto? 4,99999999999. Mas o 5 não. O 5 não está presente. Essa ideia ali é uma ideia sutil,
finalzinho já tem um campo elétrico, é atômico mesmo. E por isso que é difícil de entender, né, cara? Porque a gente não está preocupado com os átomos, via de regra, na nossa vida. Aí quando o cara vai analisar atomicamente o que está ocorrendo naquela região, dá esse salto maluco aí, que parece que não é natural, né? Mas é isso mesmo. Parabéns pela tua observação, garoto. Então olha só, aqui no R o valor é aquele. E um pouquinho acima de R já dobra de novo. E vai lá para cima. Por isso que é bolinha aberta e bolinha fechada. Certo? Ótima colocação. Pessoal, uma coisa que eu não comentei com vocês e que é importante. Poder das pontas. Imagina que aqui eu tenho algumas cargas elétricas. Os opostos, os iguais. Já que os iguais se repelem, essas partículas vão tentar ficar a uma mesma distância uma da outra. Ou seja, se elas se aproximassem muito, essas que se aproximassem iam fazer mais força uma na outra, e aí elas iam se afastar. Aí ia espremer as outras, elas não iam gostar, iam tentar se afastar. E depois do empurra-empurra, chega uma situação que elas não. Então beleza, tudo bem. Não me empurra, não me empurra. Fica ali. Beleza. Cada uma numa mesma distância. Aqui, ó. Tudo bem? Mais uma vez, isso é uma ideia que o ser humano criou para representar essa realidade. Na realidade, as cargas elétricas, elas são sassaricantes mesmo. Certo? Falando, é uma nuvem eletrônica ali. Só que essa movimentação é tão uniforme que acaba criando uma situação que é idêntica ao repouso. Então tu vê, a eletrostática ela é cheia de simplificações para poder conseguir dar conta da realidade. Detalhe é o seguinte, se eu pego uma superfície aqui, ó, e abraço algumas cargas elétricas, percebam vocês que as esferas têm mais ou menos o mesmo tamanho. Em qualquer região eu abraçaria mais ou menos 2 cargas elétricas para essa distribuição que eu criei. Mas olha ali na ponta, eu faço uma esfera do mesmo tamanho, na ponta o que acontece? Eu abracei mais cargas numa mesma superfície volumétrica. Tu concordas que eu posso dizer que na região pontiaguda tem uma concentração de carga elétrica? Por isso que a gente chama de poder das pontas. Significa o quê? Que se eu continuar jogando carga elétrica aqui, vai chegar uma hora que um raio vai descarregar esse corpo em direção ao chão. Da onde que vai sair esse raio? Claro, né? Ali que tem mais carga elétrica, é ali que o campo elétrico vai ficar um pouquinho maior e aí descarrega. Então, se a gente faz o para-raio pontiagudo, se a gente faz as pilhas com uma regiãozinha um pouquinho mais pontiaguda, se os contatos elétricos dos equipamentos eletrônicos são pontiagudos para a gente encostar uma parte na outra, é justamente porque na ponta existe uma concentração maior de cargas elétricas e a esse fenômeno a gente chama de poder das pontas, certo? Então não tem nada demais, né? É fácil de entender por que os raios sempre se disparam da região pontiaguda. E aí um amigo perguntou na outra sala, assim, professor, da história do carro então, da blindagem eletrostática, da gaiola de Faraday. No biquinho do carro, naquela região ali pontiaguda do carro, ali o campo elétrico é zero também? Olha, cara, já não vai ser perfeitamente zero. Mas se nós formos olhar atomicamente aquela região pontiaguda do ponto de vista dos átomos, é uma região plana, basicamente. E essa alteração é tão pequena que dá para imaginar que o carro não conversível é uma gaiola de Faraday perfeita. Por isso que eu te falei que o melhor lugar para estar em dia de tempestade eletromagnética é dentro do carro. Porque não tem como morrer lá dentro. E aí até um amigo me cobrou, eu estou devendo de trazer um livro que tem lá a fotinho. É uma foto antiga, mas dá para ver nitidamente o raio entrando pelo capô e saindo pelo pneu. Claro, né, cara, se o ar que é isolante não conseguiu isolar o raio com quilômetros, às vezes, de ar, imagina se um pedacinho de borracha idiota dessa espessura vai isolar. Por isso que depois que o raio cair no teu carro, tu está seguro disso, tu não precisa te preocupar com a carga remanescente no carro. Porque é quase nula a carga remanescente, porque o raio entrou pelo capô e saiu pelo pneu, ou seja, o pneu não tem nada a ver, o pneu não te ajuda a te proteger de raio. Lá na minha cidade, né, que é uma cidade pequena, então o povo ainda cheio de... Não, bastante igreja também tem, né, mas lá talvez um pouco mais cheio de cresças. Tinha uma senhora lá no meu bairro que quando tinha dia de tempestade ela tampava os espelhos da casa, né, e subia em cima de um pneu. Bem prático. Tu pega isso, esconde os espelhos e fica em cima do pneu até acabar a tempestade. Mas não adianta bulhufas, cara. Como é que um pneuzinho idiota vai isolar 1 milhão de volts? Não tem como, certo? Então não adianta. Muito melhor. E que loucura, né? Quem é que ia entrar numa esfera de aço e ficar em contato com o aço ali, né? Pô, vou tomar um choque, cara. O aço é condutor e é justamente o que protege o cara, certo? Blindagem eletrostática, gaiola de Faraday e cuidado com as pontas. Na região pontiaguda, a probabilidade de ocorrer uma descarga elétrica é muito maior do que numa região plana. Bom, vamos
falar agora, então, daquela tarefinha. Vamos encerrar essa revisão com o teu dever, aliás, né? Puxa aquela da UFSC, vamos ver, vamos discutir ela agora.